outro fator que influencia, que é esse fator aqui, pessoal, bem claro. Isso aqui é o último caso do último, do último, do último. Só mexam aqui quando não tiver mais jeito. E mesmo assim, pessoal, a solução... Por que eu estou falando isso? Mexer em válvula de expansão, né, é um caso. Mas olha só o que nós podemos ver. Aqui também tem colocação de fluido. Então assim, ó, toda vez que você abre válvula, coloca fluido, você muda o superaquecimento e subresfriamento. Então olha só. Se eu abrir a válvula de expansão, vai fazer com que ela passe mais fluido. Depois nós podemos fazer um treinamento só de válvula de expansão. Tá? Só de válvula de expansão, para vocês entenderem na prática como funciona. Mas hoje vamos falar rapidamente aqui. Abrir a válvula. É que não tem nenhuma válvula aqui, mas ela tem um dispositivo que você vai abrindo ali, ela vai abrindo. O que vai fazendo? Ela vai tirando a pressão da mola e vai fazendo com que eu tenha menos pressão na mola e o fluido como é que fala assim, ó, vai passando mais fluido. Se vai passando mais fluido, o que vai acontecer? O superaquecimento vai diminuir, porque automaticamente vai mais fluido lá para o meu compressor. O meu subresfriamento também vai diminuir, porque como eu estou chegando com o fluido mais, vamos falar, absorvendo menos energia e chegando mais frio, entre aspas, o Jacques trouxe aqui, ó. Essa daqui é uma válvula termostática, né, que nós temos aqui também. Então, aqui nós temos o bulbo, esse bulbo aqui onde que vai prender lá na tubulação, e aqui nós temos a entrada e aqui atrás, aqui nós temos um ponto aqui, ó. Não dá para ver, mas que o pessoal que está mais próximo dá para ver. É onde que você tira aqui com a válvula, uma chave de fenda, você vai abrindo e fechando, tá? Aí tem ali embaixo tem o modo de explicação, para um lado e para o outro. Então o que acontece? Então quando você abre a válvula, automaticamente você muda os dois. Você muda tanto o superaquecimento quanto o subresfriamento. Esse é um ponto. Eu vou fechar a válvula. Se eu fechar a válvula, a mesma coisa. Eu vou reduzir, eu vou dar pressão na mola, ela vai restringir a passagem do fluido, vai fazer com que a minha temperatura lá aumente, porque imagina, eu estou passando pouco fluido e o pouco que está passando vai absorver bastante calor, então a temperatura dele aumenta, então ele vai ficar mais alta o meu superaquecimento e o meu subresfriamento também vai ficar mais alto. E se eu colocar fluido? Aí se eu colocar fluido, olha só o que acontece, colocar fluido. Eu vou diminuir o superaquecimento, porque eu estou colocando mais fluido e vai absorver mais energia. Só que contrapartidas, imagina que de um lado eu absorvo, do outro lado eu rejeito. Se eu estou absorvendo bastante, também tem que rejeitar bastante. Então a tendência dele é o quê? Também vai aumentar. Então ele vai diminuir de um lado e vai aumentar do outro. Quando eu coloco o fluido, eu faço isso. Quando eu tiro o fluido do sistema, eu faço ao contrário. A minha temperatura do superaquecimento volta a subir e o meu superaquecimento sobe e o meu subresfriamento acaba diminuindo, porque como ele absorveu menos calor, tenho menos fluido passando, menos calor absorvido, mas vamos falar assim, como eu tenho bastante calor, a proporção vai ser menor de calor absorvido, lá no meu condensador vai diminuir o meu calor rejeitado, tá? E assim funciona proporcionalmente. Válvula eletrônica não precisa fazer regulagem, você seta ali, fechou. Estamos falando aqui de uma válvula que, antigamente, uma válvula termostática, ela era extremamente barata e uma válvula eletrônica era, eu vou falar assim, 10 vezes mais caro. Hoje a proporção quase que está 1 para 1. Então, assim, bem mais tranquilo você trabalhar com segurança também, né? Então, outra coisa é trabalhar com fluidos bons, né? Não colocar um fluido ruim. Então aqui, só para nós exercitarmos como que funciona, olha só. Eu fui lá num cliente e fui medir o superaquecimento útil, né? Agora falando de superaquecimento útil. Eu medi lá a pressão, disse que a minha pressão estava o fluido aqui é R22. Tá? Se vocês estiverem com o aplicativo da Danfoss, tá? Abram lá, faça a simulação direto.
Coloca lá 9 PSI, quanto que vai dar na minha linha de saturação? Menos 30. Lembrando que é para R22, tá? Temperatura lá no bulbo, medir a temperatura lá no bulbo, menos 21. Quanto deu a diferença? 9. Lembrem que quando o meu superaquecimento útil, nesse caso é para congelado, diz assim que ele é de 5 a 6. Mas aqui a condição está dando 9, está muito alto. Então o que eu vou fazer? Imagina que eu já fiz tudo e agora eu vou lá no meu balcãozinho e vou ter que abrir um pouquinho a válvula. Pessoal, lembrando, você não abre a válvula e vai embora. Você abre a válvula e espera. Por isso que isso aí é um serviço que tem que ser feito durante o dia. Abrir a válvula. Cara, espera lá a sua meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Estabilizou? Medir de novo. Menos 30 de evaporação. Pô, 29. Acho que abri demais a válvula. Ainda bem que eu ouvi, não fui embora, senão o compressor ia pular. No outro dia só ia pegar os cacos do bicho. Deu 1. O que eu vou fazer? Está muito baixo. Eu vou fazer o quê? Vou lá fechar. Pô, fechei. Mais 2 horas. Pô, já deu hora de almoçar. Acho que eu vou almoçar agora e depois eu dou uma olhada. Vamos lá. Menos 23. Pô, tá próximo. 7 para 6. Pô, tá prontinho. Deixa eu dar mais um grauzinho. Vou fechar mais um pouquinho aqui. Tá muito alto ainda. Vou abrir um pouquinho mais que eu acho que vou chegar. Então vou abrir. 9 de novo. Menos 30. Pô, 28. Acho que abri demais, né? Vou um pouquinho de novo. Deu baixo. Pô, vou fechar de novo essa válvula. Pô, agora já está no limite. 6 horas da tarde. Graças a Deus, consegui. Né? Só que assim, pessoal, olha só. Talvez eu for o dia inteiro para mim fazer isso daqui. Só que eu tenho que fazer para até chegar no ponto que eu não preciso fazer mais nenhuma. Por que eu tenho que ter esse cuidado? Quando eu faço uma instalação, é importante eu fazer verificação de tudo. Pode ser que uma válvula lá mal regulada possa danificar o meu sistema, né? Pode, olha só, o que vai acontecer? Quebra de compressor, né? Ou seja, eu vou danificar esse compressor. Isso daqui não tem volta, pessoal. Por isso que é importante, superaquecimento, superesfriamento, ele é um item fundamental do startup do equipamento. Fez o start? Faça. Mas depois que eu fiz e deixei tudo certo, é importante eu voltar a fazer? Sim. Pelo menos 2 vezes no ano, ou pelo menos quando o pessoal reclama de falta. Porque assim, o superaquecimento mal regulado, eu posso ter cúmulo de gelo, muito gelo, retorno no evaporador, eu tenho baixo rendimento do sistema, tenho várias situações, tá? Se eu não tiver um bom superaquecimento, pessoal, o que eu vou ter que ter? Cara, eu vou ter que ter sempre um compressor de reserva. E eu vou falar assim, um bichinho desse daí, rapaz, não é barato. Eu vou falar assim, hoje a média, esse aqui é um compressor aqui, deve ser um 6G40, 6G30. Novo, vocês vão pagar aí seus 40 mil, eu acho, mais ou menos. Recondicionado, para recondicionar eles vão gastar aí uns 20 e pouco, se não tiver motor elétrico, tá? Então assim, faça um negócio bem feito, faça uma boa regulagem, certifique, tenha instrumentos de medição, tenha um bom manômetro, tenha lá o penta, sabe? Eu tenho um manômetro eletrônico, melhor ainda, porque você com o manômetro eletrônico, você consegue chegar ali no ponto ideal, né? Para chegar a fazer uma boa regulagem, achar o ponto ideal, para não ficar perdendo tempo, sabe? Ele já te dá uma posição legal. Então, por isso que eu falo, é uma coisa assim que a gente sempre tem que ver. O cara fez uma instalação 100%, aí na hora de deixar tudo 100%, o cara, é que agora eu estou tão corrido. Pessoal, esse é um item de extrema importância, e é um item que tem, e às vezes o pessoal pergunta assim, quem vai dar garantia, um exemplo, seja fabricante desse compressor ou desse, ele sempre vai pedir assim, me manda uma ficha de start, preenche a ficha de startup aí, eu quero saber como que está o sistema, né?